Bem, nós temos hoje notificados 100 casos, confirmados 11 casos, descartamos 66 casos e temos em investigação 23 casos, sendo que 10 desses são em Manaus, 4 casos em Quari, 4 casos em Boca do Acre, 3 casos em Itacoatiara e 2 casos em Parintins. De Parintins, nós já tivemos 7 notificações, das quais 5 foram descartadas. Então, hoje a gente pode dizer que esse é o quadro de possibilidades de pessoas estarem com o vírus Covid-19 no interior, mas desses casos, nenhum confirmado. Nenhum confirmado, todos temos amostras laboratoriais, o LACEN está processando. Ontem nós tínhamos 7 casos confirmados, hoje 11 casos confirmados. Qual é a situação desses casos? Continuam sendo importados ou é outro tipo de transmissão local? Desses 4 novos casos, um deles é importado e 3 já são contatos de casos importados. Então, nós já temos transmissão local. Isso significa o quê? Uma mudança de fase? Tem alguma mudança de procedimento? Bem, agora nós temos, havendo transmissão local, esses pacientes, esses doentes, se tiveram contatos com outras pessoas, podem ter transmitido o vírus para essas outras pessoas. Portanto, nós entramos numa fase agora em que nós precisamos identificar o mais rapidamente possível os casos sintomáticos, pessoas que apresentam febre e tosse ou dor de garganta ou dificuldade para respirar, de tal forma que nós possamos identificar essas pessoas, isolá-las e dar o atendimento adequado para elas. Então, o Brasil, o país, decretou calamidade pública e, nesse contexto, foi decretado que o país inteiro hoje tem transmissão comunitária. Ainda não é o nosso caso. Nós estamos em transmissão local, onde nós ainda conseguimos identificar quem transmite para quem. Mas o Brasil inteiro presume-se que existe circulação, ampla circulação do vírus e, portanto, se nós tivermos algum sintoma respiratório acompanhado de febre, o ideal é o isolamento domiciliar. A pessoa deve se auto-isolar, evitar contato com outras pessoas, usar de etiqueta respiratória ao tossir ou espirrar, que é usar a curva interna do braço, uma atenção muito grande com as medidas de higiene, separar seus utensílios domésticos, seus utensílios de alimentação, tomar um cuidado especial com a sua roupa, né? Usar adequadamente o vaso sanitário, tampando o vaso quando for dar descarga, para evitar a transmissão de um possível vírus. Quando a senhora fala em isolamento domiciliar, para pessoas que têm esses sintomas, é inclusive em contato físico e mais próximo com integrantes da família? Da própria família, sim, da própria família, porque nós temos aqui, dentre esses contatos, 2, dentre esses casos confirmados de ontem para hoje, nós temos 2 cujo contato é familiar. Então, há necessidade de nós, estando com sintomas de gripe e resfriado, nós não sabemos nesse momento se é coronavírus ou se é devido às síndromes gripais que nós temos hoje. Nós temos um número muito grande de pessoas gripadas com outros vírus respiratórios, a gente já falou várias vezes sobre isso. Nós temos circulando influenza A, H1N1, influenza B, inclusive óbitos por influenza B, vírus sincicial respiratório, adenovírus, metapneumovírus. Então, todos esses vírus estão circulando. Por isso, nós não podemos presumir que porque nós estamos tossindo, espirrando e com febre, com sintomas mais a menos, que nós estamos com coronavírus. Mas, em função de nós não sabermos exatamente, é prudente que quem tenha sintoma respiratório se resguarde de contato com outras pessoas, inclusive com os familiares.
A senhora está confirmando, então, 11 casos hoje, no dia 21 de março, todos na cidade de Manaus. Alguém internado na rede pública de saúde? Sim, nós temos um caso internado no Hospital Delfim Aziz. É uma paciente que está em ar ambiente, não está entubada, não está evoluindo com gravidade, tem febre alta, tem dificuldade para respirar e por isso precisa ficar no ambiente hospitalar. Ela faz parte desses 11 confirmados? Não, nós ainda estamos aguardando, o LACEN ainda está processando o exame dela. Por enquanto é um caso suspeito. Um caso suspeito, mas que precisou de internação. Exatamente, precisou. E é bom esclarecer, por exemplo, que há alguns dias circulou nas mídias sociais o caso de um paciente que era pescador, era feirante, e que foi atribuído a ele que era um caso grave de coronavírus. Não se trata de um caso de coronavírus, saiu o resultado laboratorial dele, ele tinha uma síndrome respiratória aguda grave, o caso dele realmente era um desses casos que precisava de internação, que precisava de apoio de UTI, mas se tratava de um paciente com adenovírus. Por isso é que a gente tem que prestar muita atenção para não se deixar levar pelo pânico. Não é porque uma pessoa está internada com sintomas gripais que isso significa que ela tem o novo coronavírus. Ela pode estar com algum desses outros vírus que eu já citei que estão circulando amplamente pela cidade. Ou seja, aquele vídeo ele era real, mas era mentiroso no sentido do que causou aquela internação. Exatamente. E isso levou a muito pânico, a população ficou muito assustada de ver aquelas imagens e atribuir isso ao novo coronavírus. Então é necessário que a gente não acredite em tudo que dizem, porque senão nós vamos entrar em pânico, vamos ficar muito ansiosos e vamos adoecer. Vamos também, as pessoas muito apavoradas, muito ansiosas, têm as defesas imunológicas enfraquecidas e aí elas podem se tornar vítimas mais facilmente do vírus. Muitas perguntas da imprensa, doutora, sobre casos do interior. Eles perguntam sobre 3 casos em Parintins, se haveria um em Presidente Figueiredo e agora um em Atalaia do Norte, lá no Alto Solimões. A senhora confirma ou descarta esses casos? Como eu já disse, nós temos 7 casos notificados de Parintins. 2 casos estão em avaliação pelo LACEN, os resultados ainda não saíram. 5 casos foram descartados. Com relação a Presidente Figueiredo e Atalaia do Norte, até o presente momento nós não recebemos nenhuma notificação, nem a FVS, nem a SUSAM, desses possíveis casos nesses municípios. Não sabemos se a notificação está ainda em curso e amanhã nós atualizaremos sobre esses possíveis casos. Hoje, 21 de março? Hoje não há. Muitas perguntas também sobre a questão do uso provável ou possível do remédio que combate a malária para combater também o coronavírus. O que a senhora tem a dizer sobre isso? Bem, nós temos notícias promissoras, Tanto o estudo realizado na China, com 20 e poucos pacientes, quanto o estudo americano realizado nos Estados Unidos, demonstram a efetividade do esquema, que não é apenas o medicamento para malária, mas é uma associação com outro antibiótico, como medicações que têm curado pacientes com o novo coronavírus. É muito promissor, Nós estamos aguardando os protocolos da OMS, esperamos que a OMS logo emita protocolos de como é que deve ser feito o tratamento, qual a concentração do medicamento que deve ser usada e quantas vezes por dia, enfim. A posologia, a forma de tratamento orientada pela OMS. Esperamos que logo tenhamos boas notícias sobre isso. E para finalizar, doutora, nesse dia foram tomadas medidas por parte do governo bem enfáticas para que as pessoas fiquem em casa. Eu gostaria de saber da senhora
qual a importância desse afastamento social? Então, todo mundo está sendo amplamente divulgado pelas mídias sociais que quando as pessoas se concentram, nós temos um aumento do número de casos, porque as pessoas estão próximas, a transmissão desse vírus é pessoa a pessoa, e quanto mais próximos nós estivermos de pessoas doentes, maior a probabilidade de contrairmos a doença também. Um número muito grande de pessoas adoecendo simultaneamente leva a pânico na população e leva a que os casos graves tenham retardamento na assistência e fazendo com que eles evoluam para óbito muito rapidamente, principalmente aqueles que têm mais de 60 anos, que têm comorbidades como doenças cardíacas, hipertensão, diabetes, pessoas com o sistema imunológico deprimido, como quem tem câncer, quem faz quimioterapia, lúpus, enfim. Essas pessoas elas podem evoluir com gravidade e, no meio de muitas pessoas buscando assistência ao mesmo tempo, a rede ela não tem condição de atender todo mundo e, com isso, aumenta a letalidade. Para evitarmos isso, nós precisamos evitar que as pessoas fiquem muito próximas umas das outras. O recomendado é uma distância de pelo menos 1 metro de qualquer outra pessoa. É evitar contato íntimo, aperto de mão, abraços, beijos, proximidade. É se afastar de quem tenha sintoma respiratório. E, principalmente, nesse momento, ficar em casa. Todos os que não têm absoluta necessidade de sair devem ficar protegidos em casa. É dessa forma que você evita adoecer, é dessa forma que, se você está doente com uma forma branda, você evita espalhar o vírus. É dessa forma que nós vamos conseguir que o sistema de saúde consiga dar resposta para aqueles pacientes que realmente precisam. Os idosos, os que estão desenvolvendo formas graves do Covid-19, os que têm comorbidades. Então, temos que pensar um pouco de maneira coletiva, não de maneira individual e egoísta. Temos que lembrar que, se temos sintomas leves, devemos ficar em casa, resguardados, protegidos e usar as medidas preconizadas, como lavagem abundante das mãos, arejar o ambiente, não permitir contato com crianças e idosos, manter os idosos em casa, resguardados, não permitir que os idosos saiam. Então, são medidas muito importantes para que nós possamos evitar muita gente doente ao mesmo tempo e a dificuldade de tratamento para quem realmente precisa. Amanhã, então, atualizaremos sobre novos dados, é isso? Exatamente. Amanhã estaremos emitindo, inclusive, informando sobre esses casos, esses 23 casos que estão em investigação. Obrigada, doutora Lucia.